É o parágrafo 298, falando sobre o discernimento nas situações chamadas irregulares. E você então também acompanhando junto conosco no nosso programa Tempo Novo. Eu gosto sempre de acompanhar com a caneta na mão também, né? A gente já vai marcando, já vai anotando, já vai grifando, porque depois, quando você quiser ler novamente, já tem várias coisas que você colocou em destaque, que naquele momento que você leu foram importantes. O meu documento Amores Letícia está completamente riscado. Vamos lá, parágrafo 298. Diz assim: os divorciados que vivem em uma nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou fechadas em afirmações demasiado rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. Já abrindo um parênteses aqui. Então veja só, existem inúmeras situações, e nós sabemos muito bem disso, de pessoas que são divorciadas, de uma primeira relação que não deu certo, e aí vão em busca de uma nova união. Porque a própria palavra de Deus diz que homem e mulher, eles não foram feitos para estarem sozinhos. Dizia quem acompanhou domingo, né? A primeira leitura do livro do Gênesis falava justamente sobre esta solidão do homem. E aí, diante desta realidade, nós vamos encontrar inúmeras situações. Por isso não dá simplesmente para dizer são divorciados, são recasados, e colocar todos no mesmo pacote, vamos dizer assim. Porque existem diferentes situações. Existem casais que estão numa segunda união, mas já estão com filhos e já faz anos e anos que vivem juntos. De repente, a primeira relação durou ali alguns meses. Esta nova união tem durado meses e até anos e já talvez até décadas. Então não dá para colocar todos na mesma situação. Diz o Papa, não dá para catalogar todos de forma rígida. Aí o Papa continua dizendo: uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com fidelidade comprovada, dedicação generosa, compromisso cristão, consciência da irregularidade da sua situação, grande dificuldade para voltar atrás sem sentir em consciência que se cairia em novas culpas. Então veja só, vamos fazer um discernimento aqui dessa situação. Vamos lá. O que o Papa entende aqui então por uma segunda união consolidada? Seria então uma união que tem um tempo, já se passou um tempo razoável. Ah, padre, já estamos juntos há muito tempo. Há quanto tempo? 5 semanas. Não, 5 semanas é relativamente pouco, né? Ah, já estamos aí há 10 anos, 15 anos. Dessa nova união nós já temos 3 filhos, 2 filhos. Os filhos já estão encaminhados, estão na catequese, já fizeram os sacramentos. Então o tempo. Depois ele fala com novos filhos. Já temos da nossa união já nasceram filhos. Talvez até com filhos da primeira união, mas nessa segunda já tem também filhos. Uma fidelidade comprovada. Não só dizer que sou fiel, mas viver realmente esta fidelidade. Vivendo um compromisso sério de amor. É uma segunda união, mas vivendo com responsabilidade. Ainda diz o Papa, dedicação generosa. Um é capaz de cuidar do outro. Um é capaz de amar, de se comprometer. Um é capaz de estar ali, prestando serviço ao outro, levando o outro para o céu. Um outro critério o Papa coloca num compromisso cristão. Mesmo não podendo viver a realidade da comunhão eucarística, eles têm esse compromisso cristão, participam das santas missas,
buscam quando podem um aconselhamento do padre e uma bênção, já que não podem receber a absolvição dos pecados. Mas estão ali, fazem novenas, levaram os filhos para a igreja, os filhos fizeram os sacramentos. Uma consciência da irregularidade da sua situação. Porque tem uns que banalizam, tem uns que dizem: eu tô assim mesmo, padre, não tem problema não, porque eu sou assim, Jesus Cristo ia me aceitar e eu não tô nem aí. Segunda união, terceira união e que vem a quarta. Olha, o Papa recorda aqui: existe uma irregularidade. E há uma consciência dessa irregularidade. Isso pesa para a pessoa. E outra situação que muito interessante que o Papa coloca, essa aqui vale a pena até a gente trazer aqui um caso, inventar um caso, né? Grande dificuldade para voltar atrás, sem sentir em consciência que cairia em novas culpas. O que acontece? Vamos imaginar. Então, o cidadão tinha lá um relacionamento, viveu alguns meses, teve um filho nesse relacionamento, não deu mais para continuarem juntos por diversos motivos, resolveram se separar. Depois de um tempo conheceu uma outra pessoa, com essa outra pessoa começou a conviver e de repente regularizaram a situação no civil, se casaram, moraram juntos, tiveram vários filhos e já se passou 15, 20 anos. De repente reencontra a primeira mulher. E aí bateu aquela saudade. Vou deixar agora a atual esposa da situação irregular, com os 3 filhos, dependendo financeiramente do esposo, e vou voltar para a primeira porque o padre vai me abençoar. A primeira relação era a relação matrimonial dentro da igreja. Não, gente, não dá. Porque diz o Papa: olha, não tem como voltar atrás sem sentir uma grande culpa, de novas culpas. Que culpas são essas? Agora você já tem 3 filhos com a outra esposa, vai deixar a mulher agora sozinha mas é que agora eu me dei conta do que eu tinha feito de errado. Não, peraí, não é bem assim. Não se conserta um erro cometendo um outro erro. Vai devagar. Então o Papa coloca esses critérios e essas situações justamente para que nós possamos trazer para o caso mais concreto. Por isso que não dá para trazer todos os casos juntos e dizer: olha, tá todo mundo no mesmo pacote, tá todo mundo perdido e não tem salvação. Não dá, porque primeiro que isso não é verdade. Cada caso vai ser visto de forma individual. Diz o Papa: a igreja reconhece a existência de situações em que o homem e a mulher, por motivos sérios, como por exemplo a educação dos filhos, não podem se separar. Exatamente, olha, a igreja colocando essa situação como uma mãe. Sabe que existem momentos que não dá para voltar atrás. Nessas situações, ainda diz a Familiares Consórcio, nessas situações, muitos conhecendo e aceitando a possibilidade de conviver como irmãos, que a igreja lhes oferece. Isso aqui está na nota de rodapé, gente. Você vai procurar e de repente não vai achar, né? Assinalam que faltam algumas expressões de intimidade. Não raro se põe em risco a fidelidade e se compromete o bem da prole. Veja só. Existem diversas situações e cada uma deve ser vista de forma particular. Há também o caso, diz o Papa, dos que fizeram grandes esforços para salvar o primeiro matrimônio e sofreram um abandono injusto. Ou o caso daqueles que contraíram uma segunda união em vista da educação dos filhos e às vezes estão subjetivamente cercados em consciência de que o precedente matrimônio, irremediavelmente destruído, nunca tinha sido válido. Vamos a uma outra situação, essa que o Papa colocou aqui agora, né? É uma segunda união em vista da educação dos filhos. O cidadão foi casado, teve 3 filhos e a mulher abandonou, a esposa abandonou. São casos mais raros, mas acontecem. E agora ele precisa de uma segunda união para que essas crianças não fiquem sem um amparo, um cuidado, além, é claro, do amor que ele tem
e da busca por essa nova união para que dê certo. Coisa diferente, diz o Papa, porém, é uma nova união que vem de um divórcio recente, com todas as consequências de sofrimento e confusão que afetam os filhos, a família inteira, ou a situação de alguém que faltou repetidamente aos seus compromissos familiares. Então, diante dessas realidades que nós vimos aqui, o tempo, os novos filhos, é uma realidade que a igreja olha de uma forma. Outra realidade é essa aqui, uma nova união de um divórcio recente. Então, aqui vai ter um outro olhar. Deve ficar claro, diz o Papa, que este não é o ideal do Evangelho. Isso precisa ficar claro. Não é o ideal que o Evangelho propõe para o matrimônio e a família. Os padres sinodais afirmaram que o discernimento dos pastores sempre deve fazer distinguindo adequadamente, com um olhar que discirna bem as situações. Sabemos que não existem receitas simples. Então é necessário a igreja, os bispos em primeiro lugar, mas também os sacerdotes em cada realidade, poder fazer esse discernimento, discernir adequadamente. É necessário discernir bem as situações. Não existe receita simples, afirmam os padres sinodais e também o Papa Bento XVI no discurso do 7º Encontro Mundial das Famílias, que aconteceu em Milão em 2012. Gente, a temática dá pano pra manga, como a gente diz por aí, né?